Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Vamos aqui, mais um vídeo de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: como explicar a adoração a Deus? Bom, aqui nós temos um tema bastante interessante, porque eu acho que a adoração a Deus é mais uma crença. Ela vem desde os tempos antigos, quando as pessoas aprenderam a adorar imagens, personagens. Os deuses da época eram representados por imagens, principalmente. E veja bem, se nós entendemos que Deus é uma consciência, é a própria fonte criadora, e nós somos sementes desta fonte, somos seus representantes aqui. Nós não temos que adorar a Deus, porque Deus não é uma entidade, é uma consciência. E se nós somos parte, nós somos também deuses. Todas as pessoas, todas as coisas que estão ao nosso redor fazem parte dessa consciência que chamamos de Deus. E se nós prestarmos um pouco mais de atenção, nós vamos ver que nós não precisamos adorar, nós precisamos respeitar. Quando nós respeitamos qualquer ser vivo, qualquer coisa que seja criada pela consciência maior, nós estamos honrando essa consciência superior da qual nós derivamos. Nós não precisamos adorar coisa nenhuma. Isso é fanatismo. Quem gosta de ser adorado são aqueles personagens egóicos, extremamente egóicos, que precisam de um séquito de seguidores, de adoradores, de defensores. Isso é coisa de humanos. Ou é coisa, então, de seres trevosos. Porque qualquer consciência do bem que esteja acima de nós não exige adoração. Aliás, não exige nem consideração. Eu posso dizer com toda a certeza, pois eu canalizo mensagens de seres mais elevados e nunca, jamais alguém pediu que mencionasse, que desse os créditos para aquela consciência que me envia a mensagem. Pelo contrário, eles preferem o anonimato. Quando uma entidade superior permite uma informação canalizada e exige que se coloque o nome, quem é que está enviando a mensagem, pode ter certeza que não é uma entidade da luz. Aliás, é muito comum o ser humano pedir a intercessão em favor de alguém para uma entidade superior. Vamos dar aqui um exemplo. Alguém faz um pedido para Saint-Germain. Vamos dar um exemplo. Então, aquele pedido pode não estar sendo direcionado para Saint-Germain, pode estar sendo direcionado para uma outra entidade, e essa outra entidade não se importa. Ela vai atender dentro do mérito de quem pede, obviamente, de quem solicita a intercessão. E ela também não se importa que você fica no anonimato se aquela pessoa que pediu a intercessão não saiba que foi um outro espírito, uma outra alma que atendeu. Eu lembro que antigamente eu li um livro, e eu não lembro o nome do livro, e nem o autor. Mas naquele livro tinha uma passagem que dizia assim, era uma informação bem clara, um exemplo. Um ser humano encarnado estava passando por uma dificuldade muito grande e
costumava sempre pedir para a sua mãe, que havia desencarnado há mais tempo, que a ajudasse. Ela tinha confiança na mãe, no espírito, na alma que foi sua mãe. Então, quando ela tinha uma dificuldade, ela pedia para aquela alma. E muitas vezes ela era atendida. Mas aquela alma que era a mãe dela, na verdade, não estava num plano muito favorável, porque ela ainda estava expurgando, estava purgando. Então nós chamamos isso de purgatório. Ela não tinha condições de atender pedido nenhum. Mas toda vez que aquela criatura, filha ou filho, não lembro agora se era masculino ou feminino, pedia para sua mãe algo, outros espíritos, outras almas benevolentes ouviam o pedido, o clamor, e faziam o atendimento dentro do mérito, dentro da necessidade. E aquela pessoa encarnada achava que era a própria mãe que estava auxiliando. Mas isso não faz diferença nenhuma. Nem para quem pede, nem para quem auxilia, porque nós somos todos partes do um. Essa sensação de separação é só aqui na terceira dimensão. Quando nós subirmos a dimensão de consciência, nós vamos entender que não há separação. Qualquer um pode atender. E se nós entendemos isso, nós entendemos que essa questão de adorar a Deus é uma crença muito limitada. Mas ela também é uma imposição de certas autoridades religiosas, principalmente, ao longo dos tempos. Temer a Deus, adorar a Deus, isso é tudo uma ilusão. Nós temos que honrar a consciência superior da qual nós viemos. É como honrar pai e mãe. Porque Deus pode ser representado numa trindade, Deus Pai, Mãe, Filho em um. Então nós precisamos fazer esta reflexão para não ficar se iludindo de coisas que realmente não existem ou não servem para nada. Tem que adorar a Deus, não pode ofender a Deus, não pode deixar de louvar a Deus, tem que pedir clemência para Deus. Olha, Deus, se pudesse responder a cada um, diria: sim, faça para o teu irmão que está aí do teu lado, faça para aquele animal que está aí do teu lado, faça para aquele vegetal que está aí do teu lado, para aquela fonte de água, para aquele pedacinho de terra, para aquele quintal, para qualquer coisa. Faça ali que você estará me servindo. Se é que a pessoa acha que tem a obrigação de servir a Deus. Se não me engano, tem uma parábola bíblica que diz que, numa das parábolas do Cristo, ele disse: quando fizerdes qualquer coisa ao teu irmão, é a mim que estarás fazendo. Então, quando nós temos esta concepção das coisas, ou esse entendimento, se eu quero realmente ser do bem, fazer o bem, praticar o bem, para agradar a Deus, eu devo fazer para aquilo que está próximo de mim, que é parte da criação divina. Quando nós prejudicamos algo que é parte do outro, nós estamos prejudicando o outro na questão de fazer o mal, fazer alguma maldade, atacar o outro. Então uma pessoa fez lá um jardim muito bonito e alguém está com raiva daquele proprietário, daquele pedacinho de chão onde está o jardim, então vai lá e estraga tudo. Não pode atacar o dono, ataca a sua criação.
Então, quando nós atacamos qualquer coisa da criação, nós estamos atacando o próprio Criador. Eu acho que se as pessoas se preocupassem menos em adorar a Deus e sim não atacar Ele através da sua representação aqui da criação, que são as próprias pessoas, os seres vivos, os seres sencientes, estaria louvando a consciência maior que chamamos de Deus. Mas não é preciso adorar. Adorar é uma coisa de ignorante, de ímpio. Acha que não é nada, que não vale nada e que alguém vale muito e tem que adorar, tem que ser como aquele fã de um grande artista, de um grande ator, que precisa fazer questão de mostrar que é seu fã de carteirinha. Deus não precisa de fãs. Deus precisa apenas que nós possamos entender de uma vez por todas que quando nós fazemos algo dentro do bem, dentro da luz, dentro do amor, para qualquer coisa e para nós mesmos, nós estamos honrando aquela consciência máxima que chamamos de Deus. Vamos aqui para mais uma pergunta. Ultimamente parece que perdi o brilho. Tudo está difícil. Sempre fui positiva, mas agora parece não ter mais forças. Muitas pessoas relatam esse tipo de sentimento. Eu tinha um brilho melhor, agora ultimamente parece que eu estou apagado. Morreu aquela chama. As coisas parecem mais difíceis. Antes eu era uma pessoa alegre, divertida, agora sou uma pessoa tristonha, sem ânimo, negativa. Parece que eu perdi as forças, sim. Tá tudo dentro daquilo que muitos estão sentindo, é uma fase. Por que nós sentimos isso? Porque nós estamos mudando a nossa frequência. Aquela frequência de antes, ela serviu para aquele tempo. Era um final de como se fosse um ciclo dentro de nós, um ciclo interno. Então tudo estava muito bem feito, estava tudo completo, não tinha muita coisa para fazer, porque era um ciclo findado. Não parecia tudo fácil, tudo tranquilo. Mas de uns tempos para cá, nós estamos entrando num novo ciclo. O ciclo final da transição e o início do primeiro ciclo da ascensão. É como uma tarefa nova. Quando você está finalizando uma casa, por exemplo, está tudo prontinho, está pintada, falta só organizar a mobília, ajardinar, está fácil. Mas daí tem que começar uma outra. Porque quem faz a edificação de casas, termina uma, começa a outra. Aí tem que começar a limpar o terreno, começar a cavocar na terra, tem barro, tem pó, tem muito entulho, tem muito material para ser removido. É difícil começar uma obra nova. E nós estamos fazendo as fases rapidamente agora, uma após outra. Conclui-se uma e começa a outra fase. Cada vez que nós finalizamos uma fase e iniciamos outra, dá essa sensação que você diz aqui. Parece que não tem força, parece que regrediu. Não. Você completou uma fase, agora vai para outra, e a dificuldade do início da nova fase é sempre visível. Então não se preocupe muito com isso. Entenda que você está queimando as fases necessárias, subindo os degraus da escada, um após outro. Vamos para mais aqui uma pergunta. Estou vendo em vídeos que o comandante Ashtar Sheran alerta
sobre os 3 dias de escuridão. O que tem de verdade sobre isso? A única verdade que eu posso dizer com toda certeza é que nenhuma consciência superior que informa nós aqui, os canalizadores, envia esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem não é de Astar Sheran. Esse tipo de mensagem é de um ser humano que está brincando com os outros. E diz que a mensagem é de Astar Sheran. Astar Sheran é o comandante do comando Ashtar, que é um comando pleiadiano. Existe os personagens, existe esse comando, existem os nossos irmãos galácticos, os pleiadianos, está tudo certo. Mas tem muita gente se aproveitando para dizer que recebe mensagem de alma, de espírito, de não sei o que, e coloca o nome conhecido para dar credibilidade à informação. E, na verdade, está fazendo um desserviço. Por quê? Quem se aproveita das circunstâncias, um dia vai cair do cavalo. Vai cair na própria armadilha. Existem mensagens, sim, e muitas, mas nenhuma mensagem vinda do alto, da luz, traz medo, insegurança, preocupação desnecessária. Para começar, quem garante que teremos 3 dias de escuridão? Esses 3 dias de escuridão é uma metáfora, e era uma profecia antiga, e como mudou a linha de tempo da Terra em 2010, todas as profecias antigas têm que ser colocadas de lado, porque a maioria não vão mais se concretizar, porque elas estavam alinhadas à linha de tempo antiga, que era a linha de tempo do Armagedão. Eu devo ter colocado pelo menos 4 ou 5 artigos, desde os textos antigos e ultimamente também em vídeos, falando sobre os 3 dias de escuridão, como poderíamos interpretar esta parábola. E todas as mensagens que foi colocado aqui, foi dito que eram possibilidades. E que podia ser tanta coisa. Tanto que eu coloquei pelo menos 4 ou 5 possibilidades. Será que os 3 dias de escuridão não são os 3 séculos da transição que nós estamos finalizando? Eu fiz esse comentário num das postagens. Eu não lembro se foi áudio, se foi texto. Será que não é a escuridão das comunicações para a troca desses temas? Será que não é apenas uma mensagem que está dizendo abra os olhos, você está com os olhos fechados? Enfim, não vou aqui repetir, senão nós vamos ficar em cima desta questão e não vamos fazer as demais perguntas e respostas de hoje. Pode ser que teremos alguns probleminhas de internet em virtude das adaptações. Nós temos informações, sim, que vamos ter a troca de sistemas. Mas eu vejo que os sistemas estão sendo substituídos e trocados sem a necessidade de interrupções, pelo menos interrupções mais longas. Principalmente a questão das comunicações, a troca de comando das mídias, principalmente, que é preciso tirar as mídias das mãos dos trevosos. É preciso, de repente, parar algumas horas, algum tempinho curto, a questão principalmente do financeiro. Então, eu acredito sim que a questão financeira precisa passar por uma mudança muito profunda, porque é uma forma de fazer justiça com aquelas pessoas que ufanaram tanto dinheiro desonestamente. Eu vejo isso muito claro. Vai provavelmente chegar um momento que aquelas pessoas que roubaram demais vão ficar sem o produto do roubo, sem o dinheiro. É justo. E esse dinheiro vai ter que voltar para quem foi
prejudicado? É uma possibilidade muito forte, mas como vai ser, não se sabe. Nenhuma alma de condição superior, um espírito mais elevado, vem aqui e diz, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. Eles dão a informação para que nós façamos o nosso melhor, a nossa parte. Aconteça o que acontecer, se eu fizer a minha parte, eu não vou ser prejudicado em nada. Ah, mas vai ficar 3 dias de escuridão, é preciso ter um estoque. Sim, faça estoque, cada pouco você vai jogar fora um monte de produto que vai vencer. Já está tão difícil a produção de alimentos, a aquisição dos alimentos, cada vez a crise está mais forte e vamos ainda partir para o desperdício. Aí vamos supor que você tenha um bom estoque, aconteça lá uns 3 dias de escuridão, que pode se prolongar, como dizem, até 10 dias, 15 dias. Aí tá todo mundo sem nada em casa para comer e você está com a despensa cheia. O que vai acontecer? A tua casa vai ser invadida. Vai ser invadida porque alguém precisa comer e não tem aonde buscar. Vão saquear os mercados, vão saquear as casas. Você vai aceitar, você está lá na fartura e alguém fora das tuas portas ali chorando de fome? Olha, você tem lógica uma coisa dessa? Isso é coisa do plano divino? Ou é uma narrativa das trevas para meter medo, insegurança e temor desnecessário? Então nós temos que entender que nenhuma mensagem que venha do alto traz desconforto, dor, sofrimento, preocupação. Isso é tudo o que tem para se dizer. Vamos para mais uma pergunta. O Senhor respondeu sobre obsessores desencarnados. E quando são encarnados, como blindar-se contra essas energias? Como encaminhar para que essa energia não nos atinja e também não voltem para aquele que nos envia? As pessoas têm medo dos espíritos, têm medo dos obsessores, mas não têm medo daquelas pessoas que estão encarnadas, obviamente, são almas encarnadas, que praticam o mal. Eu já disse tantas vezes, eu não tenho medo de espírito, eu tenho medo de humanos, que podem sim atacar. O espírito não ataca. O espírito só tem influência sobre nós se nós permitirmos, se nós alinharmos naquela frequência dele. Um obsessor, ele é atraído, ele não invade ninguém, ele é atraído por alguém, sempre, pela frequência. Se você quer sair dos obsessores, é só mudar a tua frequência, pronto. Ele não consegue mais. Isso quando é desencarnado. Quando é encarnado, então aí é complicado, porque os obsessores encarnados, eles realmente perseguem. Tem gente que se compraz nisso, só faz isso porque isso traz prazer. Quanto mais prejudica alguém, quanto mais ataca alguém, mais ele se sente feliz. Mal sabe ele que a sua alma terá um longo caminho de reabilitação ainda para frente. Provavelmente, nesta que é a última encarnação, nas provas e expiações da Terra, provavelmente estará no exílio e não vai nem lembrar que passou pela Terra, infelizmente. É o preço. É a lei do retorno da causa e efeito, da ação e reação. Mas existe sim uma forma de responder essa pergunta, porque ela é interessante no final dela. Como blindar-se contra essas energias e como encaminhar para que esta energia não nos atinja e também não volte para aquele que nos envia. Só tem um jeito. Entender que todos nós somos alunos da mesma escola, como almas, na forma humana. E tem alunos, colegas nossos, que estão muito atrasados, e eles ainda praticam certas coisas que nós já fizemos e já sabemos que aquilo não é legal, que não é bom, então nós não aprovamos, mas também não temos que ficar condenando e nem implicando com ninguém.
apenas compreender e enviar amor e luz para que ele possa, o mais breve possível, achar o caminho da ascensão também. E quando nós somos atacados diretamente, entender que é apenas o outro que age e pensa assim. Nós não causamos nada, não causamos nenhuma dor, nenhum sofrimento, então não temos nenhuma responsabilidade. Então, ao invés de retrucar, enviar amor. Porque se aquela energia que vem contra eu, enviada por um ser humano também, se eu recebo ela e devolvo envolta em amor, ela não volta mais para mim recarregada de energia negativa. No entanto, se eu recebo um ataque de alguém e retribuo também com raiva, com energia negativa, com ódio, com rancor, enfim, eu recarrego ainda mais aquela energia e rebato. Ela vai voltar para aquele que me enviou mais poderosa e ele vai ganhar força e enviar novamente com mais força ainda. É como uma bola de neve, quanto mais rola, maior fica. Então a melhor coisa que tem é você envolver no amor. Não retrucar. Por isso que nós fizemos aquelas postagens lá final de 2022, em 2023 não entre em discussão. E final de 2023 para 2024 não entre em confronto. Nós precisamos entender isso. O fogo só se extingue quando você para de colocar lenha. Se você fica colocando lenha, você alimenta. Então, quando você não coloca mais lenha, ele vai se apagar, porque ele termina de queimar e se transforma em cinzas. É assim que nós temos que fazer. Quando alguém te envia um ataque, não alimente, deixa ele se extinguir por si só, como um fogo que se termina e se transforma em cinza e se apaga. Envolve no amor, que o amor é o antídoto para qualquer ataque negativo. E vamos para a última pergunta. É hora de partirmos todos como as civilizações anteriores? Nós sabemos que houve civilizações aqui na Terra antes de nós. Mas elas tinham um propósito. Não há nada que se compare com esta civilização atual, porque essa civilização atual vai também fazer a sua ascensão junto com a transição planetária. E a Terra não fez nenhuma transição desde que existem almas aqui neste planeta. É a primeira vez. Então agora tudo é diferente. Não há comparativo. Não há nem como querer comparar, porque não há maneira. Tudo é diferente. A Terra entrou uma oitava na espiral galáctica, coisa que nunca existiu antes. É outra energia, é outra luz, é outra vibração, é outra frequência, é outra consciência. Tudo que está nesse planeta agora muda de consciência. Se não fosse assim, não haveria exílio de almas, como aconteceu nas civilizações anteriores. Houve evolução, houve ascensão de almas em todos os tempos, mas não havia o exílio como agora, não havia a mudança vibracional e de frequência como agora. Então, vai finalizar, na verdade, não é uma civilização, é um ciclo. Esta civilização, ela tem a oportunidade de ascensionar, sem ser extinta, sem sair do planeta. Só que tem esse detalhe, nem todos estão prontos. Então há a separação do joio e do trigo. Há os que herdam a nova terra e há os que precisam ir para outro mundo ainda de provas e expiações. Mas é um final de um ciclo que foi anunciado há 2000 anos pelo próprio Jesus Cristo.
é diferente. Houve ciclos, sim, como o afundamento de Atlântida, de Lemúria, bem antes. Eram épocas diferentes e situações diferentes. Como se fossem linhas de tempo. Precisava mudar, então acontecia alguma coisa. Mas agora está bem claro que a mudança ela é apenas de consciência. Não há cataclisma, não há destruição de parte do planeta e nem destruição da humanidade, é apenas um avanço, um andar acima agora. Estamos indo para o final da transição e este ciclo se fecha e abre-se outro ciclo. Frequências diferentes, obviamente, fica quem ascensiona e vai embora quem não ascensiona. É assim que se faz a transmigração de almas dos mundos e do planeta Terra agora, nesse tempo de transição planetária. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.